Olá, vídeo 2: a ignorância do conhecimento e o desconhecimento da ignorância. Eu vou tentar desenvolver cada uma dessas assertivas, né? E essa seria um improviso. Eu vou começar falando sobre a ignorância do conhecimento. E é fascinante falar sobre isso, né? Porque, de certa forma, o conhecimento, não se pode falar em conhecimento sem desconhecer a ignorância do ser humano, né? Tanto que qualquer coisa que a gente queira desenvolver, qualquer habilidade, enquanto a gente está nesse plano, né, nunca está completa, né? Eu lembro um pouco de que coisa que a gente lê, né, nos escritos, né, históricos, né, Confúcio, né, que foi um dos dos tradutores do Xing. É muito comum ouvir essa afirmação, né? Que se ele tivesse mais 100 vidas, ele dedicaria ao Xing, ao estudo do Xing. Isso é só um exemplo. Se a gente mergulha sobre essa questão, né? Ou seja, que o nosso conhecimento relativo, que nunca vai ser completo, é impossível, né? Mas ele está sempre conectado com a nossa ignorância, em todas as áreas, a gente passa a ter mais humildade e mais compreensão do que é viver nesse plano. Por exemplo, em todos os aspectos, a pessoa que se acha, no caso físico, né, se acha muito bonito, muito forte, ou o que seja, né, ele tem que entender que sempre haverá uma limitação, né? Assim como pensando também em relação ao conhecimento, né? A gente nunca vai conseguir saber tudo. E mesmo assim, o que é legal falar, né? Um assunto, ele vai sempre em crescente, né? Sempre uma coisa puxa a outra, né? Em qualquer área. Vejam que na ciência, a ciência está sempre descobrindo coisas novas. E aí ela é obrigada, muitas vezes, a fazer uma leitura do que foi feito antes. Por isso que eu frisei no vídeo anterior, né? Essa importância de ter humildade, de estudar o máximo possível a raiz de alguma coisa, porque tudo tem uma origem, né? E essa origem é que faz a coisa ter movimento, né? E o movimento em si, ele não tem fim enquanto a gente está nesse plano, né? E aí, desenvolver esse tópico parece muito oportuno, né? Porque justamente essa ignorância do conhecimento é que faz com que as pessoas, às vezes, sejam pedantes, né? Achando que são sábias de tudo, né? E sempre tem que guardar a humildade, né? Por exemplo, se eu penso na minha própria história, é bom dar como exemplo, né? Eu costumo dizer que eu recupero um passivo educacional. Eu até falei em vídeos anteriores, né? Que se eu considerar a minha média assim de sabedoria, eu estou entre 6, 6,5, por aí, né? E tudo bem. E não é porque eu tenha que competir com alguém, que é muito normal hoje em dia, né? Você ser o 01, o melhor de todos, né? A pessoa não é obrigada a ser 01, mas ela tem que ter a compreensão de entender o seu próprio ritmo, a sua própria orientação. Mesmo porque essa questão de ser o supra-sumo em qualquer área, com certeza, se ele é em alguma área, alguma parte, ele não vai ser em outra. Então, enfim, essas bobagens, né, que acontecem ao nosso redor, nesse plano que eu chamo de mundo veloz, criam um desvio, né, da sua natureza, da sua essência. Então, de modo que tudo que a gente aprende sempre tem um caminho de retorno, um caminho, um ciclo, né? Quando eu falo em música, por exemplo, né? Que eu estudo música já desde criança. Estou com 65 anos, comecei a estudar com 11 anos violão. Não significa que eu sou nenhum suprassumo de nada, ao contrário, eu tenho muitas coisas que hoje, inclusive, muito legal falar isso, né?
nessa coisa de recuperar o passivo, inclusive na música, eu estou fazendo as coisas com mais calma, né? Entendendo o ritmo do que eu não aprendi corretamente, aceitando, né, as minhas deficiências, né, inclusive na música. E também no Tai Chi Chuan, por exemplo, né, que eu faço desde 29 anos, né, perfaz agora mais ou menos 36 anos da prática, bem anterior, inclusive, à música, né? Dá a impressão que eu sei tudo. Não, ao contrário. Eu estou aprendendo cada vez mais. Lógico que você carrega uma bagagem de experiência, mas, enfim, isso não vale para frente, né? A gente está sempre aprendendo. Então, o que motiva muitas vezes, né, esse raciocínio que eu estou colocando, ou seja, reconhecendo que a ignorância do conhecimento faz, a meu ver, né, você fluir com mais leveza, né, entendendo que, inclusive, nós mesmos, é impossível não temos nossas limitações, né, e essa busca me faz muito mais tranquilo. E quanto mais a gente tem a maturidade com a idade, com uma série de questões, mais a gente tem uma noção, né, de valorizar a vida, de valorizar esse ciclo, né, terreno. Então, essa é a mensagem do meu vídeo 2. E dentro do possível, eu vou tentar colocar, assim, definir, né, essas linhas, né, de uma forma que seja, ao meu ver, né, bem compreensível para aquele ser que, digamos assim, tem sensibilidade de entender a minha proposta como um todo. Então, resumindo, sempre aprendendo, né, eu vou fechar e deixar um pouquinho mais esse... Inclusive, isso foi os vídeos que eu usei, as músicas que eu usei no vídeo anterior, né? Não sei se vai ser continuar assim, mas depois eu vou dar o nome das faixas. Estou seguindo a sequência, né? As faixas que estão nesse vídeo. Eu vou ficar então um pouquinho em silêncio e deixar essa reflexão, né? Para quem queira entender o processo, né? Como é importante perceber que o conhecimento está atrelado à ignorância, que a gente sempre carrega ao longo da nossa vida sobre qualquer tema, né? Isso é bom, porque faz você ter humildade de valorizar o estudo, valorizar a vida como ela deve ser valorizada. Paz.